muito boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Patrício, está começando mais um Sessão Brainstorming aqui na internet, aqui no seu Spotify, no YouTube ou na plataforma que você escolheu para escutar o episódio dessa semana. Bom, hoje eu escolhi um tema aí voltado para o cinema mais uma vez, né? Mas eu acredito que a ideia da discussão vai ser bem interessante para a maioria de vocês. Antes da gente dar início aqui na discussão de hoje, eu gostaria de convidar você que está me escutando a assinar esse podcast na plataforma que você está ouvindo, mas principalmente no Spotify, que é bem interessante quando você faz isso por lá, né? E compartilha aí esse episódio, ou alguns episódios anteriores, ou todo, né, o canal aí, com uma pessoa que você acha que possa se interessar por essa discussão, que possa gostar, que possa discordar e vir conversar com a gente. A ideia aqui é a troca de ideias, né? Então, hoje eu selecionei aqui para a gente fazer uma breve discussão, uma breve reflexão sobre alguns temas que me surgiram num filme chamado Matrix, né? Esse é um filme bem famoso e já um pouco antigo, né? E é um filme que eu acredito que suscita muitas discussões em muitos pontos e muitos olhares. Como disse um colega meu aí que já participou aqui do podcast com a gente, o Joás, que eu acredito que deve estar ouvindo esse episódio, então um abraço aí, Joás. Né? Ele me disse assim que o Matrix é o tipo de filme que cada vez que você assiste você tira um novo conteúdo, né? Uma nova percepção. E realmente, o Matrix ele suscita muitas coisas, muitos pontos relevantes para a gente estar discutindo ou reavaliando de um novo ponto de vista, né? É realmente sempre há uma novidade ali e é realmente uma coisa que me impressiona a riqueza que esse filme tem, ou é a própria expressão artística, né? O quanto ela pode trazer pra gente sempre uma nova forma de ver uma obra. Enfim, vamos lá. O Matrix é um filme que a gente poderia facilmente voltar para a discussão da Caverna do Platão, porque basicamente o filme faz um comparativo com isso, e eu tenho certeza que se você tem um pouquinho de interesse pelo Matrix, você já viu essa comparação filosófica de que, né, o mundo real, o mundo das ideias e aquele mito da caverna do Platão, de que existe lá um mundo de sombras, né, que é só um reflexo desse mundo real, que é o mundo das ideias, onde tudo é perfeito, etc, etc. E a gente faz facilmente uma comparação com a Matrix. A gente tem elementos do filme que vão nos ligar a isso, mas não é exatamente o caminho que eu gostaria de trilhar com vocês aqui hoje. A minha ideia vai ser um pouquinho diferente. Eu realmente não me lembro de ter visto alguém já comentando desse ponto de vista, mas eu não acho impossível porque eu acho que é uma discussão bem fácil de acontecer se a gente parar para pensar. Bom, quero ajudar que você a pensar sobre a questão de escolha que o filme Matrix vai poder suscitar na nossa mente, né? O jogo de escolhas que a vida tem, né? Que cada um de nós tem, e como que seria uma Matrix se relacionando com essa escolha, né? E como é que a gente pode ver isso no filme de certa maneira, de uma maneira bem simbólica, né? Bom, no filme a gente vê que existe a Matrix. A Matrix é um universo, né, criado dentro da cabeça das pessoas para manter elas ali inerte enquanto as máquinas estão puxando energia delas para se manterem, depois de uma guerra entre homens e máquinas, aquela coisa toda que o filme traz. Algumas pessoas começam a questionar a realidade desse mundo, e essas são as pessoas que despertam e passam a viver na realidade em si, né, onde tudo é muito diferente da Matrix, mas é a realidade. Por mais que há sofrimento, há um mundo devastado, há um mundo que nem o céu existe mais da maneira como a gente conhece, não existe mais uma vida na superfície da Terra, mas sim dentro, né, no núcleo. Existem poucos humanos sobrando. Mesmo assim, a maioria dessas pessoas entende que vale a pena despertar, essas que já estão despertas, né? E não vale a pena ficar lá preso à ideia da Matrix, aquele universo bonitinho, mas no qual você não está sendo você está sendo aquilo que a Matrix está te propondo. Bom, e isso nos leva para a reflexão, né? Como é que isso se representaria na nossa vida? Esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui hoje, né?
Qual é a Matrix da qual nós optamos ficar presos e que nos mantém inertes, né? Isso é possível acontecer na nossa vida? Talvez, né? Existe muita gente aí questionando a realidade, mas não é nesse ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é nas nossas realidades subjetivas, na sua realidade psíquica, né? Nas suas escolhas. Então, o que seria uma Matrix a um nível subjetivo ou a um nível social? Né? Vamos dizer assim, em uma relação da sociedade, do meio social, com a sua subjetividade. Eu acredito que a Matrix ela vai se dar aí. A Matrix é todo... Eu compreenderia, e esse é o meu ponto de vista da gente, com base no que eu conheço, no que eu já li, na minha vivência. Né? Eu diria que a Matrix ela é todo o padrão comportamental, o padrão de escolhas que está aí, que está disposto na sociedade, que está disposto no mundo, e que esperem que você faça, né? E que se você não fizer, não. Esse cara, ele tá divergindo dos demais, tem alguma coisa errada aqui. Como assim? Precisamos achatá-lo, precisamos deixá-lo uniforme como os outros. É como se todo contexto social, de alguma maneira, todo meio de vida, toda organização social, de alguma forma, ela buscasse uma certa uniformização das pessoas, né? Todo mundo tem que ser muito igualzinho, muito parecido, gostar das mesmas coisas, ter a mesma compreensão das coisas, ter a mesma compreensão de bem, de mal, de certo e errado, de Deus e do diabo, do que seja, né? A gente tem que estar sempre compatível com o outro. E quando você começa a explorar o seu universo interior, quando você começa a explorar o cosmos das suas emoções, né? Seja pela via que você escolheu para acessar essas emoções, eu conheço pessoas que fazem aí o seu autoconhecimento, a sua autoexploração através de meditação, de outras práticas, né? Não necessariamente em terapia. O caminho que eu mais conheço, que eu pratico e que eu sempre digo para as pessoas que é muito interessante é a psicoterapia, né? É a terapia mesmo, mas existem outras formas. Enfim, quando você começa a fazer essa exploração do seu universo, né, que não é tão desconhecido assim, mas que talvez você intencionalmente não esteja prestando atenção nele, né? Quando você começa a fazer esse movimento, você começa a despertar. Esse seria o despertar da Matrix. É começar a entender o que você gosta e o que você não gosta. O que você quer e o que você não quer. O que você acha bonito e o que você acha feio. E perceber também que tudo isso muda. Que ao longo do tempo, esses gostos vão mudar e tudo bem. Você muda. Existe a sua essência de eu, né, que você se reconhece, mas você muda, né? Todo mundo se altera, as nossas preferências, né? Enfim. E quando você passa a entender tudo isso, quando você passa a explorar suas emoções e entender que existe uma relação da forma como você vive, com as coisas que você já viveu, do seu sofrimento, com coisas que você talvez não quer enfrentar ou não quer resolver, e aí você vai escolher se você quer fugir, se você quer resolver, se você quer deixar para amanhã, ou se é uma dor com a qual você quer conviver, enfim. Né? Dentro de todas as questões psíquicas, você passa a não se comportar como os demais. Você passa a fazer as coisas que você tem vontade de fazer quando você quer fazer. Né? Você passa a ter respeito próprio, você passa a ter valor para si mesmo. A sua autoestima cresce. Você não é mais uma pessoa igual às outras. Você é único. E você entende o quanto você é único. Você entende que por mais que todos os seres humanos são semelhantes, você é diferente, né? Porque você tem uma coisa única que é só sua, você tem um universo que é só seu, uma visão de mundo que é só sua. E você percebe o quanto isso é incrível. E quando você se expande para a ideia do seu universo, quando você começa a ter essa compreensão dessa imensidão que você tem para ser explorada e demonstrada, dificilmente você vai voltar a se conformar com aquilo que é uniforme, aquela sociedade que te propõe, olha, faça isso. Você não vai querer mais só ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, sabe aquela coisa? Não, você vai querer mais. Você não vai querer essa vida padrão. Você não vai querer essa vida tranquila. Você vai querer sim o seu sofrimento, porque ele faz sentido para você. Você vai querer sim a sua angústia, porque ela faz sentido dentro da sua vida, dentro do que você vive.
E tudo bem, né? Assim como você vai querer a sua felicidade, a sua paz, o seu sossego. Você vai entender que as suas emoções, elas funcionam muito bem, né? Umas com as outras. As negativas, as positivas, e talvez as negativas não sejam mais tão negativas assim. Esse é o despertar, né? Então a Matrix seria tudo aquilo que se pontua, que você deve, que você não deve, né? E não se pode fazer assim, e você tem que gostar daquele outro e se dar bem com aquela determinada pessoa, por isso, por aquilo, não, né? Ou sei lá, você tem que ter uma boa relação com as pessoas que você tem um vínculo sanguíneo, né? E talvez você não se dê bem com essas pessoas, talvez essas pessoas te façam mal, e tudo bem você querer se afastar, você está prezando por você, né? Se essas pessoas não buscam que essa relação melhore, tudo bem, talvez chegue um dia onde vocês vão se entender e tudo vai melhorar, mas até lá talvez você precise buscar pela sua tranquilidade, pela sua paz, né? O que eu tô querendo dizer é que a gente começa nesse despertar a cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar e etc. A Matrix, ela pode ser esse padrão de escolhas, ele pode estar em qualquer lugar. Eu simplifiquei com questões familiares, mas a gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de grupos de amigos, a gente pode falar de uma série de coisas que talvez você está vivendo, né? Nós estamos vivendo, porque pareça uma coisa conveniente ou parecer errado que você se desligue dessa situação, que você mude, que você aprenda, que você evolua, que você realize aquele desejo. Parece estranho, mas no fim seria muito legal. Você gostaria de fazer aquilo, você reconhece lá no fundo aquele desejo, e quando você dá voz para isso, quando você entende tudo isso, isso cresce, isso ganha força, e você não volta mais, né? Então depois que você é desplugado dessa Matrix e você se liga a você mesmo, né, você não vai querer voltar mais. Existem aqueles que vão sofrer, né? E é um outro ponto interessante. No filme mesmo a gente tem um personagem que quer voltar, né? Do contrário do que a gente está falando agora. Ele entende tudo isso, mas ele quer voltar. Ele até faz um acordo para retornar a Matrix lá e ter uma posição definida, né, e tal, e sair desse tormento que é a realidade. E tem pessoas que vão escolher esse caminho. Tem, muitas escolhem o caminho da resposta pronta, o caminho da medicação atordoante, o caminho do rótulo, o caminho que vai dar para você uma desculpa para se sentir melhor e não encarar as emoções que você está evitando encarar, não encarar a sua própria angústia, né? Essa angústia que, como já se disse, né, é o caminho para você, né, compreender tudo isso que te angustia. É o caminho para se compreender. Então esse personagem faz isso aqui, assim como muitas pessoas vão tentar fugir delas mesmas, né? Não de situações desagradáveis, mas delas, do que elas sentem, do que dói nelas, do que, enfim, das situações das quais elas talvez precisariam viver para se descobrir, para se compreender, mas muitas pessoas vão evitar esse sofrimento, buscar maneiras de conter, de se sentir melhor dentro dessa massa, né? É muito interessante a relação que isso tem com o pensamento do Nietzsche, né? Quem escuta esse podcast com certeza já sabe o quanto eu falo desse autor, porque eu gosto muito. E ele propõe, dentro da obra dele, de que existem duas coisas que vão impedir o homem de evoluir, as pessoas de melhorarem, de crescerem, de evoluírem, que é a preguiça e o medo. E é o que faz com que as pessoas queiram voltar para essa matrix. A preguiça e o medo. O medo de mudar, o medo das consequências e a preguiça de fazer essas mudanças, porque isso dá trabalho. Bom, gente, essas são as reflexões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui, dessa discussão sobre Matrix. Como sempre, isso aqui é uma provocação para que vocês pensem nas próprias vidas e a gente converse mais sobre isso em algum momento. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido satisfatório. Se você quer ouvir mais sobre Matrix, sobre filme, se você gosta dessas correlações, me avisa que a gente vai produzir mais desse sentido. Se você quer sugerir um tema ou conversar sobre mais alguma coisa também, vem falar comigo lá no @patriciolauro no meu Instagram, ou procura um outro link, patriciolauro@hotmail.com é o meu e-mail, a gente pode trocar ideia quando você quiser, né? Essa é a ideia aqui.
mais uma vez, se você puder compartilhar esse trabalho com alguém que você acha que possa se interessar, eu te agradeço muito. Então é isso por hoje, gente, e até a próxima.